Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira, abrindo a semana, quarta-feira, finalmente a bola volta a rolar para a dupla Grenal Internacional em campo, para o jogo contra o Fortaleza. Que jogo importante para o Inter, é jogo difícil, é jogo pegado. Fortaleza está lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro e o Internacional joga para mostrar que atravessa um novo momento dentro da competição nacional, agora sob comando de Roger Machado. Falaremos muito sobre a preparação do Internacional para esse jogo. Hoje, 9 de setembro, aniversário de um dos maiores personagens da história do futebol do Rio Grande do Sul. Estou falando de Renato Portaluppi, que hoje completa 62 anos. Então aqui, nossa homenagem, uma salva de palmas para Renato Portaluppi, o aniversariante do dia. 62 o Renato, hein? Só? 62 o Renato, tá novinho ainda. É? Tá novo. Parece menos. Tempo passa para todo mundo, senhor Renato Agora vocês Portaluppi. vão ver a cambada de baba-ovo que tem aqui. Calma, Ribeiro Neto. Vamos lá. Eu tô doido pra esse especial da Grêmio TV de hoje aqui. De hoje. Aliás, Grêmio que faz aniversário no próximo dia 15 de setembro. Ou seja, pode ser uma semana dedicada ao Grêmio. Tu sabe o dia do aniversário do Inter? Claro que sim. Qual é? 4 de abril. Muito bem, parabéns. Não, só um detalhe. E o Pedro Espinosa? Oi? Pedro Espinosa sabe? O dia do quê? Do aniversário do Do Internacional? aniversário do Internacional? Quantos anos fará o Internacional no ano que E vem? o que é? O Inter é Pedrinho, quem é que faz aniversário dia 6 de abril? Não faço a menor ideia. O estádio Beira-Rio. O estádio Beira-Rio. Que legal, Pelo cara. amor de Deus, Nossa, cara. que massa. Enquete na tela para vocês. Não faço a menor ideia disso. Não faço a menor ideia, né? Um desconhecimento absoluto. Então, a ausência de Renato à beira do gramado vai recolocar o Grêmio no Z4? Sim ou não? Mas é uma enquete um pouquinho pesada, né? No dia do aniversário dele. Tendenciosa, né? Legal, hein, cara? Não, aí que tá. Aí tu não pegou. Isso Não, tu não aí, pegou isso aí é um referência. elogio a ele. Isso aqui é um elogio a ele. Sabendo interpretar, tu percebe que isso aqui tem não que é, ler, né? né? Tem que- Sabendo ler é uma barbada. É que conhecendo os bastidores é uma barbada também. Não, Nossa, a ausência de pareceu Renato uma à beira crítica. do gramado vai recolocar o Grêmio no Z4. Logo, a ausência dele vai fazer com que o Grêmio volte ao Z4. Qual é o tamanho, Sacanagem qual é o tamanho seria- do peso da ausência de Renato Sacanagem Portaluppi? seria se fosse assim, a ausência de Renato à beira do gramado vai colocar o Grêmio na zona de classificação a Libertadores? Aí sim seria sacanagem. Aí seria uma sacanagem. Eu não daria nem Aí na- seria na uma coisa. Muito bom. Muito bom. Não diz sacanagem. Só que Eu tem- elogiei, só- que é legal. Só que tem uma informação. Seguida a Nicole, direto da nossa central. Então, para depois da Nicole, eu não sei. boa. Provavelmente ela virá com essa informação, né? Eu não sei. Sim, ela vai contextualizar. Porque, para saber como o Grêmio entraria nesse cenário, né? Sim. Se perder, já entra no Z4. Pois é, vamos se lá. empatar, já entra Nicole Elvic, na nossa central, seja bem-vinda. Boa semana. Olha o Alexandre Mota lá fazendo um Vzinho, né? Coisa maravilhosa é a vida. Vamos lá. Renato punido pelo STJD, Nicole. Boa tarde. De vida, hein? Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, Renato, Natan Fernandes e Diego Costa foram punidos por conta dos incidentes no jogo contra o Bahia no dia 27 de abril pelo Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. Para quem não lembra, né, vamos contextualizar, o Renato acabou tirando o time de campo, a gente vê as imagens na tela, após se irritar com a arbitragem do jogo, né? O Diego Costa foi expulso nesse jogo por conta de reclamação, ele já estava no banco e foi punido com 2 jogos. Ele já cumpriu uma suspensão automática e tem mais um jogo para cumprir. Renato foi punido, como vocês falaram, com 4 jogos e o Natan Fernandes com apenas um jogo que também já cumpriu, né? Na súmula, o juiz alegou que ele fez gestos de roubo, né? O Natan Fernandes, por isso também foi punido. O Bahia também foi punido por cantos homofóbicos nesse jogo, né? Uma punição de R$20 mil. E os jogadores identificados estão punidos por 120 dias de frequentarem o estádio. Os três integrantes do Grêmio, né, foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. O Grêmio ainda vai recorrer a isso para ter o técnico Renato Portaluppi à beira de campo. Vamos ao que interessa. Renato punido com 4 jogos de suspensão. Ele comandou aquele abandono de gramado do Grêmio contra o Bahia, para quem não lembra. Cara, lembro que o seu discurso à época foi muito forte. É que não dá muito pra forte gente... contra o Renato. Pode me desculpar, vocês vão me desculpar, tá? Hoje é aniversário do Renato. 62 Pô, anos. Parabéns, saudamos. O Renato é um personagem. O Renato é grande demais. Renato é o maior personagem da história do futebol gaúcho?
Do Grêmio, sim. Não, do futebol gaúcho, minha pergunta. do futebol gaúcho. Não, meu Deus. Não é? Nós não vamos fazer. Não, é uma pergunta. Não, eu vou dizer quem é a pessoa mais importante do futebol Não, gaúcho. não foi Paulo essa a Roberto pergunta. Falcão. Desculpa, ele perguntou o personagem Personagem. mais Eu importante. não falei jogador, Pra mim treinador, é pelo pessoa personagem. ou personagem. Porque ele simplesmente foi o maior futebol da história do Rio Grande do Sul. Não, ninguém é mais nada que ele. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é o maior Goste ou personagem. não, goste ou não, Ronaldinho Gaúcho foi o maior, é ainda o maior do futebol gaúcho. No futebol gaúcho não há nada maior que o Ronaldinho Gaúcho. Muito bem. Dito isso, vamos lá. Tá? Dito isso, Cara, a gente não pode... forte abraço pro Paulo Roberto Falcão, tá? Forte abraço pro mas Paulo Roberto desculpa, Falcão. Meu amigo nem Falcão. o Falcão se compara Nem ao o Falcão Ronaldinho. acha isso, Elvis, Tá. desculpa. Nem o Falcão. Ronaldinho é outro Tá, tu vai me padrão. desculpar. Não, me admira tu, entendeu? Um jornalista Que baita semana, hein? entendeu? Precisamos disso, Pedrinho. Brilhante, que aliás Precisamos disso. é É que- outra pessoa finérrima, porque quem vai lá. que tu foi no final de semana Vamos é para lá. pouco. É que tu não nós- saiba que o nós- Ronaldinho Traz uma Gaúcho toalha aí, é a traz coisa uma toalha aí, mais que tá tudo importante da molhado aqui, história ó. do futebol. Joãozinho, tu que- queria conteúdo, tá aí, Joãozinho. Traz uma tá aí, toalha, Joãozinho. É que a Traz uma pergunta- toalha aí, que tá tudo molhado É aqui, que a ó. pergunta foi feita se o Renato era o melhor, a maior personagem. Não, o não maior era, é personagem. Ronaldinho Gaúcho. Não é, Ronaldinho Ele já Gaúcho. respondeu. Tá? E o que eu quero dizer pra vocês assim, é que não dá pra tu separar, entendeu? O que a ausência do Renato pode provocar do que nós vimos aqui. Eu vou dizer, Agora que o Renato vende é brincadeira. Não tem um programa que vocês não falam do Renato aqui. Ainda mais do O que aniversário, dá né? audiência o Renato é um negócio O impressionante. que o É, Renato quando ele fez, deixar de ser técnico do Grêmio, a gente para de falar dele, né? o que o Renato, Não, todo dia. o que o É que Renato tem um motivo fez pra gente aqui, falar dele, né? Pô, Ele é isso que técnico teve do um Grêmio. baita final de semana, Tem. descansou legal. Tem um motivo? Né? O cara olhou pinguins, cara. É brincadeira. Vamos Olha lá. aqui, ó. O que o Renato fez aqui era para a punição de 10 jogos, cara. Ah, para Não, de ver. isso aqui não existe. O que o Renato fez foi uma Ele afronta. agrediu quem? Tava Entendeu? bom demais. Não, Ele ele agrediu agrediu quem? Tá, o um de cada futebol vez. brasileiro ao fazer essa cena patética. Foi uma cena patética. O árbitro não do foi Renato. patético. Tá, vamos lá, Ribeiro. Isso é outra coisa. Não? Nós não estamos discutindo o árbitro. o que Nós estamos motivou discutindo o Renato a fazer fez. isso? Não, o que o Renato fez Tá, é patético. o que motivou o Renato? Agora, É, exato. Um de cada vez. não se justifica. Não justifica. Tá, mas lembra, galera? Ele ficou bravo com o juiz. Ele Por ficou quê? bravo com o Por juiz. quê? Aí deu um chilique. Por que ele Aí ficou vou bravo? tirar todo mundo da casa mata. Isso não existe, rapaz. Mas por que ele ficou bravo com o juiz? Porque, segundo ele, o juiz estava prejudicando o Grêmio. E não tava. Não sei. Tu tem ao certo isso? Ou é uma opinião? A minha opinião, Opinião é interpretativa. A minha cara. opinião é que o Opinião. árbitro estava prejudicando o Tá. Grêmio no jogo. O que eu não é que não nem foi isso, foi porque alguém de fora intercedeu, lembra? Jailson Macedo Freire. É Isso veio aí, depois, tá. isso veio não, depois. essa foi a razão alegada pelo Renato. Depois, né? Tá? Bom, dito isso, é óbvio que a ausência do Renato prejudica. É óbvio, porque o Renato, ele pode ser, eu chamo o Renato de empírico, né? E é por ser É pejorativo esse empírico? Não, não é. Eu sou uma pessoa empírica. Tá. Eu sou um profissional empírico. Eu posso ser formado e coisa e tal, mas eu sou empírico. Eu atuo com base nas experiências que eu tenho. Perfeito. E o Renato também é. Então, só que o Renato é muito grande, ele é muito mais talentoso, ele é muito mais vencedor. Enfim, sou tudo da palavra empírico. cada um na sua área, calma. Tá? Não, mas não tem problema. Eu sou tudo da questão empírica. Tá? E lembra que não é pejorativa. Pelo Ribeiro, contrário, não, perfeito. Filipão também é empírico. Tá? Então, Ribeiro, lembra que só o que brilha são as estrelas. E tu faz parte desse conglomerado. Meu Deus do céu, vamos lá. Dito isso, é óbvio que é fazer. Agora, fiquem tranquilos, eu não queria matar a pauta, tu entendeu? Mas é óbvio que até... Paulinho, por favor, me ajuda aí. Por ser 4 jogos, tá? O Grêmio vai conseguir um efeito suspensivo. Quem não vai Já conseguir entrou com o pedido. é o Diego, o Diego Costa tomou 2 jogos, aí não cabe efeito suspensivo. 3 jogos ou mais, cabe efeito suspensivo. Então, sabe? Tá. Vamos lá. Deixa eu entender o teu... Tu acha que eu acabei Não, com o tá debate? perfeita, tá perfeito. É que eu quero entender a tua lógica. Não tá? acabou porque a tua opinião O Renato não faz fará nenhum falta. sentido, né? É mesmo, cara? Não faz, porque assim, ó... O Renato fará falta. É óbvio. Muita falta. Muita. Pode comprometer a situação do Grêmio. O Grêmio pode Não, avançar não. perigosamente para o C4. Não, aí é sem o uma Renato. outra discussão. A situação que o Grêmio está é por outra razão, não é por Não, causa disso. perfeito. Mas agora, não tendo o Renato, vamos supor que o Grêmio não consiga um efeito suspensivo para os 4 jogos que ele foi punido, correto? Tá. Aí o Grêmio não tem o Renato para essa sequência de 4 Tá, jogos. Terrível. Eu faço olha só como é complexa Aí essa tu questão. me diz que o Renato fará falta, que é inegável É que o inegável Renato que fará fará falta. Agora tem uma outra coisa que pode Tá. fazer mais falta que o Renato em campo. Será que o Renato treinou devidamente o Grêmio para esse jogo? Está treinando? Importantíssimo. Tem uma semana ainda não inteira sei. pela frente, o jogo é só domingo. Mas é que a questão, para mim, é muito simples a resposta da enquete, né?
Se o Grêmio com o Renato está flertando com o Z4, sem o Renato, me parece muito claro que o Z4 está cada vez mais próximo ainda, né? Porque, na verdade, se o Grêmio está flertando... Mas aí que, aí que eu não entendo. O Grêmio está flertando... Mas aí que eu não entendo. Mas a lógica de raciocínio de vocês não encaixa. Não, porque, ela encaixa, sabe por quê? O motivo do Grêmio estar lutando para não cair, dito por vocês aqui... Também é o trabalho do Renato. Também é o trabalho do Renato. Tá bom. Também é o trabalho do Renato. Perfeito, mas aí a lógica ela é fora do coerente. É que 4 jogos. É que no aí tá jogo, fora do Grêmio e o Grêmio vai se aproximar ainda mais do Z4. São coisas diferentes. É que no jogo, a ausência do Renato reservado faz muita falta. Então o Renato faz bem pro Grêmio? Não, ele é importante. O bem eu não Renato sei. É importante. O bem vai ser... Mas ele já fez mal. Ele já fez mal. Ele já escolheu mal. Ele já substituiu mal. É que eu não estava entendendo a lógica de raciocínio de vocês. Ele é importante. Logo, sem o Renato, é pior para o Grêmio. É isso, né, Bruno? Não, é que tu brilhantemente está tentando ludibriar, né, a questão da fala para variar. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Pelo menos aqui, né, no microfone é assim, ó. Se o Grêmio ganha, o mérito é do Renato. Se o Grêmio perde, o demérito também tem de ser. Porque quando o Grêmio ganha, o Renato é um cara superlativo, quando o Grêmio perde, ele também tem que ter os deméritos da parada. Só que eu estou falando isso aqui no programa, né? Porque na entrevista coletiva, quando o Renato vai, né, falar sobre o Grêmio, as vitórias ou as derrotas, é o seguinte: eu ganho, eles perdem. Né? Não, isso na tua interpretação, fique bem claro. Na tua. É muito claro. É muito claro. Mas, enfim, a grande questão está aí. É claro que um treinador à beira do gramado faz diferença, do melhor ao pior. Poderia ser o Renato ou o Wagner Mancini. Olha que baita comparação. Tá, mas olha só, justamente isso que disse, do melhor ao pior. Agora é o seguinte, ó, primeiro ponto que eu acho que eu não vou condenar o Renato por tudo que ele fez contra o Bahia, tá? Claro arbitragem não, passar um pano danado, não tem problema. Porque tu só critica, às vezes eu tenho que tentar equilibrar, pelo menos. Eu critico, mas quando ele tá certo, eu também vou aliviar. Primeiro que a arbitragem do futebol brasileiro não é nenhuma novidade, é horrorosa. Todo mundo abandonou a Casa Mata, tá? Só um pouquinho, querido. A arbitragem no futebol... Vai, Bruno. A arbitragem no jogo... Isso é provocar. A arbitragem no jogo estava lamentável. O árbitro estava cometendo aqueles pequenos erros que estavam irritando os jogadores e ele sim estava prejudicando o Grêmio. O Renato, empírico como disse o próprio Ribeiro Neto, foi lá e tomou uma atitude do tamanho da personalidade que ele tem. Tirou os jogadores do banco para evitar que fossem punidos também. Depois é que veio a questão do Jailson. Beleza, então aí eu não vou julgar o Renato, acho também que ele vai conseguir o efeito suspensivo. Agora, qual é o efeito, o reflexo disso? Primeiro, para quem não gosta do Renato ou não está gostando do Renato, pelas escolhas que ele vem fazendo, eu quero dizer o seguinte, que a notícia não é boa. Ele vai escalar o time do Grêmio de novo. Ele vai mandar o time a campo nesses enfrentamentos. Talvez a única situação diferente seja nas mudanças. Talvez os auxiliares, e até fica uma dúvida, qual será o auxiliar? Porque o Renato tem adotado revezamento, né? Vai ser o Alexandre Mendes, pode ser um dos outros três. O James é o da casa, pode ser ele, né? Mas o Renato tem mais dois, né? O Salles e me fugiu o nome do outro agora, o Signorelli, pode ser? Isso. Então fica essa questão, mas o Renato vai escalar o time do Grêmio, eu acho que é prejuízo, sim, não ter o Renato. Pedro Espinosa. Total prejuízo, né? Total prejuízo. O Grêmio, ele... o Renato serve para o Grêmio, para o bem e para o mal, né? Às vezes o Renato é teimoso, às vezes o Renato é casmurro, às vezes o Renato ele insiste com algumas situações que só ele acredita. Por outro lado, o Renato é genial, o Renato tem estrela, o Renato é uma referência, porque os caras olham para o pontilhado e enxergam um campeão de Libertadores como técnico e como jogador, né? Então ele é a maior referência do Grêmio, tanto é que tem uma estátua em sua homenagem. Então a falta do Renato no reservado, ela é muito, mas muito prejudicial para aquilo que o Grêmio busca e para aquilo que o Grêmio precisa. O que o Grêmio busca e o que o Grêmio precisa no momento? Distanciar-se da zona de rebaixamento, né? Lembrando que quando o Renato não estava aqui, o Grêmio caiu, né? Então, assim, o Grêmio vai ter que lamber as suas feridas, o Grêmio vai ter que achar maneiras, seja com auxiliar, seja com outra referência, mas a maior referência, digamos, técnica, mental, psicológica,
física, etc., adjetivem o que mais quiserem, o Renato faz uma tremenda falta. Tremenda falta. Eu só quero... Eu acho que, inclusive, mas eu tô cumprindo, acho que o efeito suspensivo vai acontecer e talvez o Renato até diminua, junto com o Grêmio, a sua punição. Eu divirjo frontalmente dessa questão de que o efeito suspensivo vai ser aceito, porque, primeiro é o seguinte, são 4, tá? Daqui a pouco vão para 2 jogos, em vez de 4, ok? O STJD, ele não pode permitir jurisprudência. Então, por exemplo... Já não tem esse ano? Jurisprudência? Como assim? Já não tem? Já não tem uma jurisprudência do campeonato desse ano? Eu não sei, eu estou perguntando para vocês. Não, de um treinador tirar... De uma punição de 4, 5 jogos... Não é a questão. Não, de uma punição de 4, 5 jogos a um profissional e o clube vai lá e entra com um pedido de efeito suspensivo. Não, mas não é essa a jurisprudência que eu estou falando. Me ouve? Não, a jurisprudência é o efeito suspensivo para uma punição de 4 jogos ou mais. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Não, é óbvio que nenhum treinador tirou o time do banco de reserva. Mas o único que fez foi o Renato. Mas é que o termo não é jurisprudência. O termo não é jurisprudência. Aí que tá. O termo não é jurisprudência. Jurisprudência é uma coisa. O termo não é jurisprudência. Tá, então qual seria o termo correto? Então? Tu não quer. A tua leitura é que o STJD não abra uma prerrogativa. Prerrogativa. Não abra uma prerrogativa para que todos os treinadores, daqui a pouco, em protesto ao futebol brasileiro, tirem os jogadores do banco de reserva. É isso? Exatamente. O STJD, bem lembrado mesmo, não era jurisprudência, é prerrogativa. O STJD ele não vai permitir, tá, que tenha um efeito suspensivo a ponto de o Renato voltar, por exemplo, com 1 jogo. Sim. Ou com 2 talvez, tá? Mas esses 4 jogos, isso aqui não é para punir o Renato, para punir o Grêmio. Isso aqui é um exemplo para o futebol brasileiro. É uma mensagem. Claro, é evidente. Porque olha só, eu quero só... Deixa eu só falar um negócio. Se nós estivermos aqui agora no programa e nós divergirmos de opiniões do apresentador, por exemplo, e simplesmente eu jamais farei isso. E simplesmente do Paulo levantarmos... Pires, do Paulo Pires eu não recomendo. Ou do Paulo Pires, eu não exatamente. recomendo. Se nós levantarmos da cadeira e sairmos do programa, nós teremos sanções na Bandeirantes. Eu não tenho mais o que falar a partir dessa frase. Olha. Simples. Então, assim, me parece muito claro que essa questão de pode estar errado. O Renato realmente pode estar certo de tirar o time de campo, porque tinha gente de fora e tudo mais. Ele pode estar certo. Eu entendi. Ele tem mérito. É um mérito. Ele tem mérito. Só que isso não pode acontecer, porque senão vira uma A gandaia. tua leitura é que o STJD está passando uma mensagem. Não é leitura. Não, perfeito. O senhor está tentando condicionar o STJD. Qual é a É punição do Renato? É isso aí. A punição do Renato são 4 jogos, correto? Beleza. O mérito da questão da punição vai ser analisado pelo STJD. Qual é o mérito? O mérito é o abandono de campo junto Mas dos isso seus vai comandados. ser julgado depois. Eu sei que vai ser o julgado efeito depois. suspensivo. Agora, Isso. o que está em questão, justamente, por não ser jurisprudência, é o efeito suspensivo. Vamos lá. Existe uma regra... Eu tenho uma pergunta pra rapidamente. Existe uma regra que o treinador e os jogadores reservas não podem sair? Tem essa regra escrita? Não. Aí que tá. Porque assim, ó, se tem a regra, tem que ser punido e não tem discussão. Tá na regra, tem que cumprir a regra. Por mais esdrúxula que ela possa ser, até não acho que seja. Agora, se não tem a regra, velho... Não, mas só um pouquinho. Ele só saiu do Tu campo. acha que o STJD pegou... Eu não gostei... Não, é claro que não sei, tem tô a regra. perguntando. Tô perguntando. Não, ele não está punindo o Renato porque ele É pegou uma atitude, os jogadores e saiu. gesto. Existem O artigos. mérito é esse. Não, mas Ele só saiu. Claro, existe artigo. Ele não só saiu. Ele está Ele indo fez uma contra a cena. conduta do jogo. Olha aí. Ele É o tá mínimo indo que ele pode contra a fazer. conduta do jogo. Dei pano, hein, Não, cara? gente, por favor, pega um pano ali, pega um paninho azul e entrega pro Bruno. mas só um pouquinho. Renato, Pelo amor de mas Deus. só um pouquinho. Olha aqui, ó. O Renato é tão genial que ele vai conseguir abrir um precedente de lei no STJD. Presta atenção no que vai acontecer. Mas aqui, ó, mas aí o que eu vou te dizer, Vai cara. acontecer isso, Olha só, do jeito que eu tô falando, parece que eu tô granalizando. Não. Mas tu tá. Não, mas é que aí que tá. Vocês estão rindo, vocês estão. Aí não adianta vir pregar moralidade no futebol brasileiro. Não adianta vir pregar moralidade de arbitragem e tudo mais. Mas o que o árbitro fez pra ele tirar os caras dele e ele sair? Não sei, tu não tava lá, tu não viu tudo o bem, árbitro. Tu sabe o que aconteceu? Não. Sabe sim, eu cara. não sei O Grêmio nada. foi prejudicado, Não, visualmente não. prejudicado. Bom, isso é a avaliação. Ó, tem áudio Então, mas só um do pouquinho, menino esse. Ernest, olha só. Tem áudio do menino esse fazendo alguma intervenção. Tem um vídeo
mostrando o que ele fez. Então ele não fez. Mas por que é tão grave Simples. sair do campo e tirar os reservas? Esse é um ponto. Por que isso é tão grave? Porque assim, ó, Porque tu vai contra a conduta do jogo. Mas assim, ó, Tu vai contra a conduta nós estamos fazendo um programa Pelo amor de histórico Deus, aqui. Bruno. Só um pouquinho, vamos Nós de cada estamos vez. fazendo um programa histórico aqui hoje. Nós estamos aqui defendendo a vergonhosa arbitragem. cara, Não, nós estamos, sabe por quê? Não, nós estamos, sabe por quê? cara. Então deixa eu falar. Nós estamos, sabe por quê? Por quê? Porque a arbitragem ela é vergonhosa no Brasil. Então- No jogo, ela estava sendo vergonhosa e mais uma vez prejudicando Isso é uma o Grêmio. interpretação tua. Minha, do Renato, dos reservas Também. e de quem assiste a maioria dos jogos. Mas é que Grêmio o foi prejudicado. o fato de arbitragem ser uma vergonha não me dá o direito De de sair do acabar com a conduta do jogo. Isso saiu. Não, Ele isso, só saiu, isso não. está errado. Não, ele fez- Ele tá ali a imagem. Não, Ele tá ele tirando fez os caras. uma vergonhosa. Um de cada vez, um de É cada que vez. assim, Só um ó, pouquinho, só um pouquinho. foi Vai, lançada uma termina. regra essa semana de que agora os jogadores não podem mais reclamar com a arbitragem. A arbitragem, ela Só o erra, capitão. ela prejudica. O Grêmio perdeu pro Corinthians 2 vezes por causa da Bruno, só me arbitragem. responde uma- Lamentável. Bruno, só me Não, responde. eu vou só Deixa ele concluir. deixa ele Vou só concluir. concluir. Tá. O Grêmio foi prejudicado aí contra o Corinthians 2 vezes, foi prejudicado várias vezes. Agora tem uma regra que os jogadores não podem reclamar. A arbitragem pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Só o capitão pode reclamar. E ainda, dependendo da reclamação, vai levar o cartão amarelo, que aconteceu com o Inter outro dia. Aí tem que trocar a braçadeira. Pode vir uma regra que não pode trocar a braçadeira. Então, assim, a arbitragem faz o que quer. O Inter abriu Cria- precedente. O Inter Vai, abriu precedente com a arbitragem também, Cria- trocando o capitão para reclamar. Então, Que legal. Cria cara. Nós regras. falamos sobre Tá, isso, vai, Pedro. Bruno. O Vai, Inter, Bruno. a arbitragem cria regras para que não possa nem que os jogadores e os técnicos reclamem dela. Tu manda um pedido para ouvir o VAR, aconteceu no jogo do São Paulo do Fluminense agora. Eles foram divulgar o VAR na hora do jogo da Seleção Brasileira, sexta-feira, São Paulo tá pedindo para que anulação não do fizesse jogo. barulho. Olha lá. Então Tá a pedindo arbitragem anulação. ela é lamentável. Aí tu não pode reclamar, tu não pode isso, tu não Então pode tu tá aquilo. analisando outra Aí coisa. a única coisa que tu faz é sair do campo. É isso. É um protesto contra a arbitragem, um sim. protesto Protesto. inteligente contra a Protesto. arbitragem. Uma E pergunta, ele é Felipe punido Gama. com 4 A jogos. pergunta Não, deixa eu que só quero perguntar fazer, uma fala. coisa. O Filipão foi punido quando abandonou o reservado naquele jogo contra o Veranópolis? Contra o Vera saiu um pouquinho antes. Era outro motivo, não foi? É. Tá. Ali o motivo Foi? dele era que ele estava insatisfeito com o time, O né? time. Tá, não. É. Mas o fato é, É o mesmo. abandonar, Tá, mas né? diga, Mas ele, não Pois é. levou, mas ele não levou o banco. Né? Mas ele não levou banco, não, tinha não, lá sim. o auxiliar técnico dele. Mas o A minha técnico pergunta abandonou. Não, A isso minha não, pergunta- isso pode. Tu tem o auxiliar técnico ali. E aí pode ter uma tá. série de Ele- motivos. ele- A minha pergunta é a seguinte, Ribeiro Neto, direta pra ti, tá? O Renato está sendo perseguido pelo STJD? Claro que não, né? Não? Claro que não. O Grêmio Essa é é a pergunta. perseguido. Ele está sendo Não, perseguido. pô, Meu Renato, Deus o Grêmio é do perseguido. céu, A foi cara. branda. O Grêmio Branda, é perseguido. Branda. Nossa senhora. Cara, o Grêmio Branda. é perseguido O Grêmio é pela perseguido? arbitragem no futebol brasileiro. Meu Meu Deus do céu. Deus do Cara, nem a Grêmio TV seria possível. Nem a Grêmio TV seria possível. Meu Deus. Não. Eu vou abandonar. É que a verdade Eu vou incomoda. abandonar. Tá vendo como a verdade incomoda? Meu A verdade Deus, incomoda cara. de uma maneira muito, mas muito profunda. Grêmio está todo perseguido. Olha o que incomoda. Gostei, cara. Olha o que incomoda ouvir a Vocês- verdade. vocês estão com Repara, amnésia. cara, parabéns, Bruno. Parabéns, Não, é isso não aí. é. É que assim, ó, na boa, vocês estão com amnésia. E o futebol do Rio Grande do Sul é punido pela Aí arbitragem. sim, Ah, não, É não. perseguido pela arbitragem. Claro Aí, que é. gaúcho. É só olhar o Grêmio contra o Corinthians, que ele não consegue ganhar do Corinthians e Itaquera de jeito nenhum, que a arbitragem não deixa. Tá, vamos lá. Nicole, vem pra cá, por gentileza. Traz pra gente o artigo. Pelo amor O artigo no qual o Renato foi enquadrado pelo STJD. Vamos lá, Gamba, só para reiterar, então, para ajudar vocês, os três foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, né? A pena máxima dessa punição é de 6 jogos de suspensão. Vamos lá, Bruno Soares, voltamos ao tema Renato Portaluppi, tá? Punido pelo STJD, 4 jogos de suspensão. Nesse caso, a ausência do Renato se aplica à frase ruim com ele, pior sem ele? Eu acho que sim, assim, ó, vamos lá, o Renato tem errado muito, a gente não pode desconsiderar isso, né? A temporada ruim do Grêmio passa sim pela enchente, mas passa muito pelo Renato, pelas teimosias, pelos erros, né? Tudo aquilo que ele não admite também e que aí causa uma irritação maior na torcida. Agora, a gente sabe que, querendo ou não, aquilo que é o principal fator positivo do Renato em todos os trabalhos dele segue presente, que é a mão que ele tem do vestiário. Os atletas estão com o Renato. Então, não ter a figura do Renato à beira do campo é óbvio que é prejudicial, até mesmo na relação com a arbitragem, que às vezes acaba respeitando mais o Renato do que um auxiliar qualquer
espera que possa estar ali. Então, o Renato, ele tem não admitido, mas aprendido com alguns erros. Por exemplo, ele disse na coletiva, depois de ter sido cobrado, que não colocaria Cristaldo e Monsalve juntos, que não daria para jogar, porque não dá para acompanhar o lateral adversário. Na prática, ele colocou. E isso aconteceu em outros momentos também. E eu não estou falando de um jogo, a gente está falando de 4 jogos, caso o Grêmio não consiga o efeito suspensivo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que é prejuízo. Se o Grêmio conseguiu o efeito suspensivo, na tua avaliação, Ribeiro Neto, isso representa o quê? Se o Grêmio conseguiu o efeito suspensivo. O Grêmio vai conseguir. Tá bom, o Grêmio vai conseguir o efeito. Porque isso representa o quê? É uma prática comum. Representa que não vai mudar nada na vida do Grêmio. Entendeu? Vai o Renato para o reservado. Pelo menos não vai piorar a situação. Porque o Grêmio está mal, o Grêmio treina pouco, o Grêmio tem problemas no desempenho das escolhas do seu treinador. Ficaria pior se o Renato não estivesse no reservado. Ou seja, vai trazer um prejuízo a ausência do Renato. Claro. Vai trazer um prejuízo. Pedro Espinosa, o Grêmio está sendo perseguido pela arbitragem? Quando se trata de Flamengo e Corinthians é uma palhaçada, né? Isso aí é um fato chato, Pedrinho. Todo mundo erra, todo mundo é beneficiado, todo mundo é... O Grêmio não é prejudicado contra o Corinthians. Não, o Grêmio não é contra o Corinthians. É loucura falar. Aqui era o Bahia. Aqui era o Bahia. Por favor. Assim, antes de voltar, depois de 10 anos para Bandeirantes, que em 2014 estivemos aqui, né, Ribeiro Neto? É verdade. Eu já estava aqui. Estava. Parece que eu estou de eterno. Vai. Quem me acompanha sabe que é uma fala que eu tenho há muitos anos. Quando o Inter e Grêmio precisam de uma espécie de boa vontade para os seus desafios quando se trata de Corinthians e Flamengo, é inviável. Não tem como. Não dá. Contra o Bahia, aconteceu isso. Mas assim, os grandes clássicos brasileiros, quando envolvem Grêmio e Corinthians, Inter e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Flamengo e Internacional, cara... Não tem condições. E para não dizer que eu tô falando só do Grêmio, tá? O Inter não ganhou o Campeonato Brasileiro naquele ano da pandemia por causa da arbitragem, cara. É muito óbvio isso. O Inter foi prejudicado contra o Flamengo, o Inter foi prejudicado contra o Sport, contra o Corinthians no último jogo. Cara, aí que tá. Não é, é assim, cara. É assim. No fundo, todos contra o Rio Grande. Ele é um defensor da união do futebol. Isso aí. Na verdade, todos contra o Rio Grande. Na verdade, eu não sei se a frase... Na hora H, o Rio Grande do Sul é prejudicado. Do Asterix e do Obelix. É que eu nós acho... somos os gauleses, nós somos prejudicados, vamos unir as nossas forças. Eu vou dar uma ideia. Vamos botar uma camisa roxa. Não, e tu tem síndrome de vira-lata. E tu tem síndrome de vira-lata. É isso que tu tem. Que isso? Mas é. Não. O Rio Grande do Sul... Não, em relação à dupla Grenal só, tá? Porque assim... Sim, não, na tua vida tu é um cara elegantérrimo. Porque assim, a dupla Grenal é prejudicada sempre quando é contra Corinthians e Flamengo. Todo mundo vê, cara. Eu não sei se é a dupla Grenal. Tá bom, mas eu vou pegar o teu mote. A dupla Grenal. A dupla Grenal, correto? Sim. Quando que os dois vão agir em conjunto contra essa conspiração? Nunca. Não é conspiração. Nunca. Mas é claro que não. Jamais isso vai acontecer. O Grêmio precisou. Se o Grêmio é prejudicado pela arbitragem, o Inter comemora. Se o Inter é prejudicado, o Grêmio comemora. O Grêmio parar com essa conversa. O Grêmio estava precisando de um CT para treinar e começou a especulação que o Inter poderia emprestar. Nunca vai acontecer isso. E não tem que emprestar mesmo. Não vai acontecer, nem Grêmio vai emprestar, nem Inter vai emprestar. E não tem que emprestar mesmo. Ajudar. Não vão. E não tem que emprestar mesmo, tá correto? Aí depois querem ajuda lá de cima e eles... Não, é que uma coisa não exclui a outra. Cada um defende o seu lado. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas porque vocês ficam o tempo todo aqui nesse programa com esse blá 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 de aldeia e não sei o quê. A rivalidade Grenal é centenária. E aí agora vocês acham que esse mundo fantástico de Bob aí, que tem que prestar CT, tem que um ajudar o outro. Cara, vai pro inferno com isso, cara. Pelo amor de Deus. É rivalidade. Rivalidade. A maior do país. Entendeu? Né? É a maior do mundo. É a maior rivalidade do mundo. E outra, tem muito assim também o seguinte, ó. É só tu ver aqui no debate. Eu estava falando, por exemplo, sobre o jogo e vocês estavam achando que eu estava granalizando. O Renato, ele abriu prerrogativas contra o jogo. Ele abriu prerrogativas contra o campeonato nacional. Não é assim que faz protesto. Tu faz protesto unindo os clubes, indo de repente na CBF, fazendo qualquer outra coisa de bastidor, mas não no meio do jogo. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Nada adianta, Ernest. Nada adianta, Ernest. Já pediram áudio, já fizeram reunião, palestra, mudou com o cara. Eu vi quando o Romildo tentou puxar a fila da Liga, o que aconteceu. Então, não muda nada. O que aconteceu? Não muda nada. Isso não foi pensado. E é claro que é muito fácil aqui, ó. O Ribeiro Neto acordou cedo, deu carinho no cachorro. Tirando a minha esperança vai almoçar nos 50 depois, tá tranquilão aqui. Aí é barbada eu dizer assim, ó, Renato errou. Agora ali, tu tá sendo prejudicado o jogo inteiro. O jogo inteiro. Tu vem de uma sequência de jogos que tu é prejudicado. Na hora tu vai reagir, cara. Ninguém tem sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata. O Renato reagiu. Em algum momento era preciso tomar uma atitude assim, que é muito bonito a gente sentar aqui e falar, não é assim que você fala. Não é assim. Sabe o que incomoda? Não é por causa que eu não quero ser politicamente correto. É muito fácil sentar aqui e falar assim, ó, gente, calma, Renato. Não, marca uma reunião. Diz pro presidente mandar um e-mail. Vai até lá. Isso já foi feito inúmeras vezes, não adianta nada. O Grêmio tá cansado de ser prejudicado pela arbitragem. É isso. O jeito disruptivo do Renato incomoda, cara. Porque o Renato é disruptivo. Incomoda quem? Olha aí, ó. Tem muita gente incomodada aqui no debate hoje, por exemplo. Tu perguntou sobre os prejuízos do Renato. E aí eu quero reforçar o que a Nicole disse. Tá. A sequência é muito dura, né? É terrível, não é dura? Bragantino fora, o Grêmio perdeu no Couto Pereira. Flamengo em casa, mesmo sendo em casa, o Flamengo é muito duro. Daí o Criciúma é jogo pra ganhar, jogo atrasado. Vocês vão concordar. E o Botafogo fora, lembrando que não é no Rio, né? Tá na tela. E tem o Fortaleza, e tem Grenal. E depois tem o Fortaleza. Pode puxar a sequência inteira. Olha aí, Ribeiro, Grenal. Pode puxar a sequência inteira. E tem um comparativo com o que aconteceu no primeiro turno. Então tu imagina, você torcedor do Grêmio, que de maneira legítima critica o trabalho do Renato, nesse momento, imagina não ter o Renato contra o Bragantino, contra o Flamengo, contra o Criciúma e contra o Botafogo. O maior crítico... Pode ser desastroso para o Grêmio para voltar para a zona do rebaixamento. E não tá longe, né? O Grêmio para voltar para a zona do rebaixamento. Tirando o Criciúma, o Grêmio perdeu para todos, né? No primeiro turno. Ou tô errado? Para todos. Foi, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá do lado, ali, na tabela. Tá ali. O Grêmio perdeu o Bragantino. Tô olhando para um lado só. O Grêmio perdeu o Flamengo. Tá o Grêmio perdeu o Botafogo. O Grêmio perdeu o Fortaleza. E o Grêmio perdeu o Grenal. A visão do O Grêmio perdeu Bruno, todos os jogos. A visão do Bruno ali, o Criciúma é um jogo recuperado. A visão do Bruno tava lá, Cerveró ali. Não, eu tava olhando só para um lado. Tá ali o resultado. Não tinha visto. Não, é horrível. Imagina não ter o treinador nessa sequência aqui. Eu não entendi. Não ter o treinador nessa sequência. Eu não entendi. Depois de toda essa passada de pano... Não é passada de pano, é realidade. A toalha que o Renato, que o Bruno, que é um competente e brilhante jornalista, colocou para o Renato, ele vem dizer que está preocupado. Não, as coisas não estão... Por quê? O que tem a ver? Ele está preocupado com a ausência do Renato. Não. A sequência é difícil. Mas a sequência vai ser difícil com ou sem o Renato reservado, querido. Sem ele pior, né? Querida, eu vou devolver o querido para ele. Tá, mas sem ele pior, não concorda? Olha, cara, eu estou mais preocupado com o trabalho dele. De treino. Também devemos nos preocupar com isso. Também. Tu acha que o Grêmio está na zona de rebaixamento por quê? Porque o Renato está reservado ou não está reservado? O planejamento do Grêmio foi bem mal feito. Eu já falei aqui que boa parte de responsabilidade é dele. É dele. Não. É enchente e ele. Não, mas... Pô, eu critico muito o Renato nesse momento. Mas não vou só bater no cara. No momento... O Grêmio não está no Z4. Qual foi a enquete que a gente colocou no ar aqui semana passada? Quais são os problemas do Grêmio? Não me lembro se era o goleiro, defesa, se era meio-campo, ataque. Se era o meio-campo ou se era o ataque. Bom, deu o goleiro, né? Respondendo ao que o Ribeiro acabou de perguntar. O planejamento do clube, Grêmio Futebol Porto Alegrense, também e a janela de contratações também fazem parte dos insucessos. Não é só o Renato na teimosia dele de escalar errado ou de não colocar o Monsalve e o Cristaldo juntos. A janela do meio do ano foi boa, mas a anterior foi ruim. A anterior foi péssima. E o planejamento do Grêmio para plantel neste ano foi péssimo. Péssimo. Cara, o Grêmio não tem opções, não tinha pelo menos, né, opções para colocar para jogo. Agora, recentemente, é que o Grêmio tem ali o Monsalve, que o Grêmio tem o Aravena, que o Grêmio tem etc. Mas assim, o planejamento do Grêmio para esse ano também não foi bom. Essa sequência vai definir o futuro do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Vai e acho que vai definir para pior. Não no sentido de que eu estou dizendo que o Grêmio vai ser rebaixado. Passa pela ausência do Renato ou... Também. Independentemente Também, disso. mas aí o que o Ribeiro fala, ele tem razão no sentido dos treinamentos. O Renato ele não vai estar na casa-mata no jogo, mas é ele que vai escalar o time e é ele que vai treinar nesse período livre que ele está tendo. Então ele precisa acertar nesse sentido. Alexandre Antes, vem para cá. Departamento Jurídico do Grêmio tem que ir até a última instância
para conseguir o efeito suspensivo do Renato? mas Até a Já última está, instância. já Vem pra cá. vou te dar a informação. Já está trabalhando. Até a última instância para garantir a presença do Renato nesses jogos. Sequência terrível para o Grêmio. Nosso Renato, né? Eu vou ali tomar uma água. Nicole Ovic, o Internacional vai contratar o Bernabé em definitivo, Nicole? Não. O Inter avalia, né, a contratação de Alexandre Bernabé, lateral esquerdo, que tem um vínculo com o Internacional até o final de 2024. Né? Ele que veio do Celtic da Escócia. E o valor para a compra do passe fixado do jogador é de 4 milhões de euros, né, em torno de 24 milhões de reais. Então o Inter avalia a compra desse jogador, né, até o restante da temporada, para contar com ele no ano de 2025. Mas é um valor que o Inter vai tentar abaixar, pois considera alto. O Celtic investiu esse valor pelo jogador quando comprou ele do Lanús e agora vai tentar reembolsar com o Internacional. Muito bem. Vale, Ribeiro Neto? Cudê Vale? não usava, né? Dá, eu acho que vale 1,5. 1,5. 1,5 dá para contratar. É que É bom jogador, Ribeiro. Sim, é. É que na 1,5. verdade é o Bom seguinte, jogador. né? É que na verdade é o seguinte, 1,5 o de Inter... euros. 1,5 de euros, tá. Não é o Roberto Carlos, né? Mas não é um jogador desprezível. Tá, então tu paga 4 milhões, é isso? Não, claro que não. Então- Mas é que a informação, a grande questão em cima dessa informação aí que a gente vai falar agora do Bernabé é Eu que é o acho um seguinte. bom jogador, viu, cara? Não, é um bom jogador. Eu gosto. É um bom jogador. A grande questão é o seguinte, se o Inter tem hoje no contrato uma opção de compra Tá. e essa opção de compra lhe dá a exclusividade, né? Perfeito. Então, o Inter Tem que ver quantas pessoas querem contratar o Bernabé. É só isso. Quer ver, o Soteldo, por exemplo, estaria interessando ao Boca. Se o Grêmio não fizer essa opção de compra, talvez o Boca faça. Agora, que eu saiba, o Bernabé não tem concorrência. Então o Inter pode chegar lá e Não, dizer, mas isso ô, hoje, Bruxo, né? eu não tenho 4, aceito 1,5. Mas é que isso hoje, né? A partir do momento que tu não paga os 4 e que tu abre o precedente da negociação, Claro. tu abre o precedente para todo mundo negociar, né? Sim, o próprio como tu empresário vai disseste, oferecer, provavelmente. Hoje, claro, exatamente. Hoje tu não tem conhecimento de que alguém queira o Bernabé. Mas a partir do momento que abre uma negociação que tira a exclusividade da compra, aí o próprio empresário pode ir em outros times, os outros times podem olhar, não, mas só um pouquinho ali, ó, os caras tiraram a exclusividade de si mesmo. Então eu vou pegar e vou botar, quanto que ele está botando? 1,5? O Ribeiro está botando 1,5? Eu vou botar 2,5. E aí o Celtic, quando vê, vende para mim, não vende para ti. Ok. Então, tem este problema do Bernabé. A grande questão é que o Roger, eu acho que ele foi assertivo, né? E aqui a gente falava várias vezes, até quando era na época do Cudê. O Cudê, ele tinha que colocar esse menino para jogar, porque a gente tinha que ver o que esse menino podia fazer, para tu saber se vale ou não os 4 milhões de euros. Mesmo jogando, ele tem 10 jogos, 1 gol e eu acho que 3 assistências, se não me falha a memória, tá? Mesmo jogando, ele não vale 4 milhões de euros. Porque, só para ter uma ideia, 4 milhões de euros foi o que o Inter pagou pelo Wanderson. Tá? junto ao Krasnodar. Achei caro. E ainda assim hoje é debatido. É que hoje é debatido, né? Porque lá atrás o Wanderson, por exemplo, era o principal assistente do Inter em 2023 e um dos principais jogadores do ataque do Inter. Então, hoje, no bom e velho engenheiro de obra pronta, e tá não estou te claro, acusando de nada, o que tá mas eu claro, digo todo mundo, né? Até a torcida. O que está claro para mim é o seguinte, Ribeiro. O que o Inter vai equacionar aí, tá? A permanência do Bernabé para 25 soluciona os problemas da lateral esquerda? Acho que tem uma Esse outra... é o primeiro ponto. Tá. Segundo, quanto custa ter mais de um lateral? Quantos laterais esquerdos o Inter já tentou? Quantos o Inter já testou na posição? Isso aí. A solução hoje é o Bernabé? Vale os 4 milhões? Sabe qual é o problema? Vale para resolver o problema da Sabe lateral qual é o esquerda? problema? Eu te dou A gente não informação. acha, a gente não acha, Nossa. a gente não faz, a gente não acha lateral esquerdo nem direito, cara. Mas difícil, continua. Tá, então eu quero te dar uma informação. Com o Bernabé, tu continua sem achar, tá? Ele só tá numa fase boa, cara. Cara, não é. Só tá numa Ele fase... é bom jogador. Olha mas só, enfim, não, esse é um mas é ponto que interessante. Se tu chamar o Bernabé, Mas como é que tu o vai- Bernabé, 4 euros? 4 milhões de euros eles estão pedindo pra ti. O Bernabé vai falar, não paga. Hoje pra ti, Bruno. Não, não, Bruno, mas quer Bruno, ver? Bruno, Bruno, pra não ti. para, porque eu não tô valendo Bruno, isso pra ti tudo. hoje, Bernabé ou Reinaldo? Pá! Nossa senhora. Tem que escolher um. Coloca um guri da base, nenhum dos dois. Não, tem que escolher um, Bernabé por ou Reinaldo. favor, não tem, pergunta que me cara, faz, não, aí cara. que tá, não tem guri da Bota base. o Bernabé porque é mais novo. Qual é o guri da base? Bernabé Mas é que- tem que é formar, que- né? é Olha, que- o clube que não forma mas lateral, bota um cadeado na base e Tem fecha. uma Mas é que a questão é a informação aqui seguinte, tá? que é muito importante e talvez o Ernst ou já saiba ou vai buscar isso logo, tá? O Palmeiras, que é o Palmeiras, não forma lateral. Qual é o tamanho
da encrenca financeira que o Inter tá? Depende, né? É que assim, o Inter fechou o primeiro quadrimestre com 100 milhões negativos, quase, né? Porque daqui a pouco não tem dinheiro para contratar, né? Mas a questão nem é essa. Tu tá sugerindo? Tá, mas 1,5 eu fui fazer... Não vender alguém, né? São 9 milhões de reais. 9 milhões e 200, quase 300, tá? Isso. Não vale igual. Não, a questão Não assim, vale. tudo bem, mas Tá, é que... quanto vale um lateral esquerdo titular, Bruno? Mas ele não tem, cara, ele Descarta não aí. tem Mas potencial esquece para hoje, ser tu não titular. encontra Esquece, qualquer vale um pouco jogador. mais. Esquece o Tu não se Bernabé. acha, Quanto cara? vale um lateral Qualquer esquerdo jogador titular? tu vai pagar esse É valor. óbvio, porque é artigo raro. Tu não paga, tu não paga jogador por menos de 1,5 milhão. não Tu acha, pode cara. pagar mais um pouco, daqui a pouco tu pode Quanto pagar é que até o Flamengo pagou no Alexandro? O Grêmio tentou o Alexandre, o Inter sondou o Alexandre. Tava ali Sim, no quanto é que vai mercado. pagar? Quanto é que ele Sim, pagou? o Grêmio tentou o Alex 1.800 por mês. Telles, por exemplo. Quem é que 1.800 tem por mês. condições de Ah, o pagar Grêmio 800 aqui tentou o pra Alex Paulo Leite, Telles um lateral também. esquerdo? Ok, tudo bem. O Palmeiras é o Botafogo. O Palmeiras tem 3 laterais esquerdos, por exemplo. Não, mas tá? o Palmeiras tu não pode comparar, e mesmo Não, assim... não tô comparando, eu mesmo tô que dizendo que tenha tu pode ir lá grandezas- e negociar um deles, eu não tô comparando. Não, pode ser. Eu tô Mas dizendo que tu entendeu? pode... Porque assim, eu não tô falando que tu vai conseguir com esse valor, 9 milhões e 200, contratar um novo lateral esquerdo. Mas talvez com o dobro disso, tu contrate um titular. Um Mas que é que tu o olha e grande diga, problema do esse Inter- joga. Não é o caso do É que o Bernabé. grande Só problema tá numa do boa Inter- fase, vocês vão me lembrar disso depois. É que o grande problema do Inter, se o Inter deixar o Bernabé, por exemplo, agora sair, o Inter fica sem nenhum lateral esquerdo, assim como ficou sem lateral direito. Claro. Porque o René também está Mas acabando aí o contrato vai em entrar na dezembro. equação. E aí? Paga 1,5, paga 4, tem lateral, Isso. não vai ter lateral, vai fazer o quê, Internacional? Esse é o negócio. O Inter fica... Tem vários jogadores aí que acabam agora o contrato no final do ano, tá? Inter. Fabrício, Seguido o o palpite goleiro, KTO, hein? goleiro Fabrício, o Gabriel Mercado, zagueiro, e o René, junto com o Bernabé, claro, né? São 4 jogadores que o Inter tem que pegar e organizar o futuro agora para Rapidinho, Ribeiro, O 2025. Inter tem rapidinho. que se preocupar logo com isso, porque daqui a pouco começa a Copa do Mundo. O que tem? Gauchão, pô. É isso que ele tá falando. A Copa do Mundo, a nossa Copa do Mundo em janeiro. Tá Vamos lá. sacanagem. De volta com o Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. À 1h10 tem Alexandre Mota com Boa Tarde RS. Daqui a pouco tem um horário político. Vamos lá, resultado final da nossa enquete sobre ele. Renato Portaluppi e o risco do Z4. A ausência de Renato à beira do gramado vai recolocar o Grêmio no Z4? Sim, 48%, não 52%. Data Gamba aponta empate técnico, viu, Ribeiro Neto? Olha, me surpreende, tá? 48-52, né? Um empate técnico. Muito obrigado pela participação de todos. A gente volta amanhã, véspera do jogo do Internacional contra o Fortaleza. Retomada do Campeonato Brasileiro para o Internacional. vai ganhar de Que legal. assim, ó, Voltando vai ao demonstrar futebol, um graças a novo Deus. Inter. Guardem as suas teses para amanhã. Precisaremos também, né? Boa, Dudu. Vencemos mais um dia. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês aqui. Legal. Voltamos amanhã Quero com mandar o um Donos, abraço pro meio-dia, aqui na Chiclete, tela da pro Band. Julinho. Isso, sempre para isso. Tá bom, gente? Até amanhã.